Good afternoon, dear students. Estamos aqui novamente para dar uma pequena explicação. Hoje vou explicar sobre capítulo 10, chapter 10, algumas coisas sobre cultural corner gestures, então são alguns gestos, tanto faciais como com as mãos. Isso. Antes disso, eu queria só completar uma coisa que na última aula não deu tempo. Lá na página 358, page 358, é um pequeno resumo do último assunto que fizemos, sobre advérbios. Eu até várias vezes expliquei a mesma coisa, inclusive 2 vezes já expliquei os exercícios, atividades, por causa das dúvidas. Também quando eu era estudante tinha certas dúvidas, qual é a diferença entre advérbio e outras palavras, como reconhecer advérbio na frase, quando aplicar, como funciona. Então, como ele pode mudar o verbo, o significado, o sentido da frase. Então, gente, quando você está na página 358, aí você vai ter um monte de bolinhas. Primeira bolinha, lá onde está adverb. É assim, adverbs. Aí você tem a primeira. We usually add, nós normalmente acrescentamos, aí você vai acrescentar eu e y, porque nós acrescentamos eu e y. Lá para cima, they modify, o que eles modificam? Na primeira bolinha você coloca assim, verbs. Então, primeiramente, o que eles modificam são verbos, segunda bolinha é adjectives, e depois está escrito other, outros adverbs. Certo? Quando você tem, por exemplo, dois advérbios na frase, então você pode, um pode qualificar o outro. Exemplos. Quiet, você tinha quiet, aqui, aí você vai transformar em advérbio, quietly. Segundo, bad, badly. Warmly, eles já colocaram. Depois disso, também faltam algumas palavras embaixo. He drives fast, ele dirige rápido. He is fast, ele é rápido. Então, esse segundo vai ser adjective. A primeira linha dos quadrados, do lado direito. I work hard. Eu trabalho duro, eu trabalho muito. Vamos traduzir, eu trabalho muito. Isso é um advérbio. Como eu trabalho? Muito. Hard. Isso é a segunda linha. Depois disso, they arrived late. Eles chegaram tarde. Isso é um adverb. É um advérbio. Se trata do tempo, né? She's always late. Ela é sempre atrasada. Isso é um adjetivo, porque ele está descrevendo como essa pessoa, característica dessa pessoa. Is always late, sempre atrasada. Então, você vai colocar adjective. Isso é a última linha. Com isso, a página 358 acabou, né? Deu tudo certo. Aí a gente vai para o nosso assunto do chapter 10, capítulo 10, onde a gente tem algumas expressões. O assunto é fácil, não tem nada de complicado. Só quero que você entenda as diferenças entre idiomas. Então, page 360, página 360, depois que você vai abrir, aí você vai ver algumas expressões. Olha, primeira questão, 360, page 360. Primeira questão. Na letra A, the horn fingers. Então, the horn fingers, se você traduzir, se você colocar, né, o que significa, o que eles apresentam para vocês. And write what they mean in your language. O que eles significam na sua língua. Por exemplo, se você me perguntasse, ou se perguntasse para uma pessoa do outro país, o que significa, a pessoa ia dizer na letra A, heavy metal.
por exemplo, rock pesado, heavy metal, você vai lá no show do Iron Maiden, uma grande banda, para quem não sabe, aí pessoas fazem esse símbolo para heavy metal. No Brasil, esse gesto significa chifre. Então, esses dedos. Letra B, come here, vem para cá. Alguns países isso é uma ofensa. Mas logo depois a gente vai ver significado. Na letra C, thumbs up. Então, símbolo de ok. Isso é internacional e não tem ofensas. Na letra D, looking at your watch. Olhando o seu relógio. Watch tem vários significados. To watch pode ser verbo, olhar, né? Watch pode ser relógios. Mas então, looking at your watch, olhar para o relógio, então você tem pressa. Em alguns países isso é uma ofensa. Você está falando com alguém e olhando para o relógio, então o cara tá chato, né? Não quer mais conversar com ele, né? Tá bom, acontece, né? Na letra E, ok. Esse é um símbolo também que em vários países significa ok, tá tudo bem. Por exemplo, no meu país, na Croácia, a gente usa esse símbolo quando a comida está deliciosa. Então, ok. Mas tem países como o Brasil que pode ter um outro significado, para não entrar em detalhes. Questão 2. Olha, aqui temos que ligar umas coisas. Vamos para as frases. Você tem lá na letra A, B, C, D, E e F, the horn fingers, thumbs up, então essa primeira, thumbs up, the west sign, esse é assim, west sign, é o símbolo de V. Looking at your watch, olhando o seu relógio. Letra E, the OK sign. Come here sign, a letra F. Bora ver. Na primeira frase, a gente tem assim, in Asia, na Ásia. This is not positive sign, não é um sinal positivo, não é uma coisa boa. And in Filipinas, que ficam também na Ásia, you could be arrested if you do it. Você pode ser preso, arrested é preso, se fizer esse símbolo. Você vai colocar nessa primeira letra F. Porque esse símbolo chamando alguém, nesses países, se usa para chamar as prostitutas. Tem certas coisas envolvidas nisso, não quero entrar em detalhes. Então, não use se você viajar para a Ásia. Segunda, in some Latin American countries, if you give someone this sign, então alguns países da América Latina, se você usar esse sinal, you're saying that their spouse is chatting on them. Você está dizendo que seu companheiro ou companheira está lhe traindo. Isso seria a letra A, que é esse símbolo de chifres. Como eu falei para vocês, se você mostrar esse símbolo na Croácia, na Alemanha, eles vão pensar que você gosta de uma banda de rock, heavy metal, Iron Maiden, Black Sabbath, Metallica. Mas aqui no Brasil tem um outro significado, por isso toma cuidado. Eu também não sabia antes, aprendi aqui. In Bangladesh, in some places in the Middle East é Meio Oriente, Oriente Médio, desculpe. This gesture, esse gesto, is highly offensive and it's considered an insult. Então, thumbs up. Thumbs up é a letra B. Letra B. Thumbs up. Então, como eu falei para vocês, thumbs up é polegar para cima. Para nós e para a maioria dos países realmente não tem problema. Até eu me surpreendi com isso aqui, porque eu vi realmente pessoas da comunidade internacional usando esses símbolos. Mas realmente tem lugares que você não pode usar isso, que seria interpretado como dando dedo para alguém, né? Então, cuidado. By doing this while talking to someone, fazendo isso enquanto falar com alguém, mostra que você é muito rude, né? Você é muito grosso. Because conversation must take its time. Então, porque a conversa tem que fluir.
This is true for the Middle East. De novo, Oriente Médio. E nesse caso se trata da letra E. Ok, Siam. Então, da letra E. Desculpe, eu pulei aqui é a letra D. Isso é na letra D. Na letra D está escrito looking at your watch, olhando no relógio. Então, durante a conversa, você está olhando no relógio e a pessoa fica chateada, né? Ah, você quer acabar com a conversa? Tá chato para você? Então, não pode olhar no relógio durante a conversa. Isso não é só no Oriente Médio, isso também acontece na Europa ou aqui, né? Próxima frase. In most of the English-speaking countries, então a maioria dos países que falam inglês, aqui não pense só na Inglaterra, Estados Unidos. Temos Canadá, onde metade do país fala inglês. Temos países na África, muitos falam inglês. Namíbia, Nigéria, Quênia, todos falam inglês. Temos Austrália. Então, this gesture means that everything is great. Esse gesto significa que está tudo great, está tudo ótimo. Mas no Brasil, but in Brazil it can be considered highly offensive. Então pode ser uma ofensa. Isso é aquele símbolo que eu falei para vocês. Aqui vai ser a letra E, por isso eu errei aqui, estava copiando errado, né? Aqui é a letra E, esse símbolo de ok. Que no meu país, como eu já falei, nos muitos países, por exemplo, na França, a comida está deliciosa, você mostra. Mas aqui no Brasil temos também outro significado. Então você pode ver que cada país tem alguma diferença, seja cultural ou só idiomática, né? Linguística, tem que tomar cuidado. A última, this gesture has two forms. Palm faced towards victory, palm inwards insult. Então, gente, estamos na letra C. V-sign, né? Esse aqui. O que significa isso? Desse jeito e desse jeito. Então, isso aqui seria victory, vitória. Desse jeito seria insult. Você está insultando. Logo depois, a gente já vai ver como funciona. Olha, tem um pequeno texto sobre George W. Bush. Para quem não sabe, ele era presidente antes do Barack Obama. Então, temos George W. Bush, depois Barack Obama e depois Donald Trump. Qual é a diferença? George W. Bush, ele é uma pessoa de Texas, não é tão estudioso como Barack Obama. Barack Obama é uma pessoa que tem grau de escolaridade e tudo, muito inteligente. Então, George W. Bush tinha alguns gafes, cometia alguns gafes durante suas viagens internacionais. O que aconteceu? Por exemplo, nesse pequeno texto aqui, está escrito, former President George W. Bush was once... Então, uma vez, eu estava numa situação vergonhosa, embarrassing, vergonhosa. In one of his trips to Australia. Austrália, lá do outro lado do mundo, não confunda Austrália e Áustria. A Áustria fica na Europa, entre a Alemanha e Eslovênia, Croácia, e a Austrália fica lá do outro lado do mundo, onde tem cangurus, esses ursinhos fofinhos, né? E aí você vai. He made the V sign to the crowd. Ele fez esse símbolo para a multidão. Crowd é multidão. His attention was actually to show the peace sign. Vocês talvez não sabem que esse símbolo realmente significa paz, na maioria dos países. Mas ele não sabia que esse símbolo na Austrália, the V sign in Austria with your palm facing inwards, is considered really rude gesture. Isso significa, o que ele fez errado. Em vez de assim, ele fez assim. Ele não sabia, então nos Estados Unidos tanto faz, mas ele não sabia que na Austrália, se você fizer isso aqui, quando você dá dedo para alguém aqui no Brasil. Então, pense na reação da multidão, ele com seu discurso, tudo, e mostrando o dedo para todo mundo, né? Então, resumindo, na questão 3, ele está te pedindo qual foi o sinal usado para ex-presidente George W. Bush.
Você pode colocar o seguinte, na terceira questão, você pode colocar assim, Westside, e o significado é peace, paz. Mas por que o sinal foi visto como insulto pelos australianos? Então, ele foi mal interpretado. Pode colocar em português se quiser. Ele foi mal interpretado, que lá significa outra coisa. Você já passou por alguma situação parecida com esta? Eu posso dizer que eu já passei, como esse símbolo de OK, que foi mal interpretado aqui no Brasil. Então, eu queria dizer uma coisa, mas ficou outra, as pessoas ficaram sorrindo, né? Não levaram mal, né? Tudo bem, Grammar in Context, Facial Expressions. Aqui temos uma moça de blusa vermelha, estou na página 361, e ela está fazendo expressões faciais. Então, ela está mandando calar a boca, está preocupada, tem várias... Aqui, por exemplo, terceira foto da primeira linha, ela está se expressando, ou está um cheiro ruim, então tem vezes que dá sorriso, preocupada. A gente tem até esses emoticons no WhatsApp, no Facebook, né, que expressam certas atitudes, como a gente está se sentindo. Então você pode só dar uma olhada, tudo tranquilo, a gente já sabe. Sexta questão. Aqui é o seguinte, o que significa essa expressão para você? Eu vou dizer o que significa para mim. Sexta questão seria o seguinte, na letra A, broad smile, então significa esse sorriso largo. Eu colocaria assim, happy, ou happiness, felicidade, algo assim. Na letra B, lopsided smile, esse sorriso desse cara aqui, na minha opinião, eu colocaria sarcasm. Então, isso foi a letra A. Na letra B, sarcasm. Ele está sarcástico, né, com esse sorriso dele. Na letra C, wink, esse olhinho, né, fechado, seria algo como flirt. Então, eu colocaria assim. Especialmente quando se eu fizer isso para uma moça, para uma mulher. Letra D, eye contact. Contato de olho em inglês normalmente expressa trust. Trust significa confiança. Então, você está confiando em alguém. Então, depois disso, na próxima página, 362, sétima questão. Now match the facial expressions with their meaning in some countries. Então, marque expressões faciais com significado em alguns países. Seguinte, na primeira frase, it can be positive because it can show trust between people. Então, pode ser positivo, mostra confiança entre pessoas. Eu falei agorinha sobre confiança. Então, na sétima, lá na primeira, eu vou colocar número 4, número romano 4. Então, eye contact, confiança. Na segunda frase, it means approval and friendship. Significa aprovação, amizade, politeness, pode ser educação. Você vai colocar 3, broad smile, né? Então, sorriso largo, como eu falei, pode ser felicidade, amizade, você está chamando alguém de bem-vindo, está feliz. Terceira frase, it means sarcasm and doubt, lopsided smile, lembre-se daquele carinha da página anterior, então esse sorriso sarcástico, né? E a última ficou número 1, it can be used to flirt, então ao flertar, it can be a silent form of communication, então uma forma silenciosa entre duas pessoas. Também pode ser mal interpretado às vezes. Você vai colocar número 1, esse wink, né? Ok. Última coisa que eu vou fazer hoje, uma pequena tarefa de casa. Homework. Eu vou colocar aqui, homework. Não podemos ter aula sem uma tarefinha, mas nossa tarefinha é super simples.
Número 8, 9 e 10. Número 8, você tem um texto sobre kiss, beijos. Então, bora ver sobre o que fala. Você dá uma olhada, traduz, com certeza vai se interessar, né? 9 também pergunta sobre isso. Então, 8 você vai ter que escrever. Responda em português. Questão 8, answer em português. Responda em português, vai ser mais fácil para você. Questão 9, você vai marcar uma alternativa correta. E questão 10, também uma alternativa correta. As questões 11 e 12, um desafio para você, pode ficar à vontade. Stay at home, see you.